Vamos orar e aí logo em seguida vamos meditar no tema dessa semana. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Gratos somos por esse tempo, gratos somos porque o Senhor nos permite estar juntos, nos permite vivenciar momentos como esse. Queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem revelado a tua bondade em detalhes na nossa vida. Abençoa esse tempo de meditação e haja de nossa parte um coração aberto, uma mente aberta para receber tua palavra, enriquecer o nosso entendimento e lembrar de verdades que já estão presentes em nós, mas que precisam ser repetidas, alimentadas, reforçadas, ratificadas por cânticos, por pregações, pela leitura, verdades eternas que precisam ser regadas para que possamos obter o desfrute delas. Obrigado, ó Pai, por essa igreja, mais esse ano. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abram suas Bíblias então em 1 Coríntios capítulo 11. Deixa a Bíblia aberta aí. E o que nós vamos fazer hoje? Nós estamos aí numa série de pregações que começaram na sexta-feira com o pastor Tiago Sanches, depois o pastor Nelson Ávila, todos eles tratando das ordenanças de Deus à igreja, que nós reconhecemos como batismo e ceia. Os dois pastores que me precederam focalizaram no batismo, e eu vou falar hoje da ceia do Senhor. Tá? Esse é um daqueles temas que divide a cristandade de longa data. Longa data, esse é um assunto que tem dividido a igreja. E a visão católica é uma, a visão luterana é outra, a visão batista é outra. Os reformados têm uma visão diferente também. Então nós temos uma cristandade dividida quando o assunto é a ceia do Senhor. E especificamente um tema dentro dessa refeição sagrada, que é o tema da presença de Cristo nesse evento. A frase, isto é o meu corpo, frase declarada por Jesus nos evangelhos sinóticos, nós encontramos essa frase sendo debatida ao longo de toda a história. O que quer dizer isso? Isso é meu corpo. Muitos discutiram realmente essa presença, a natureza da presença de Jesus na ceia. É uma presença no próprio elemento, é a visão católica romana, de que realmente o pão, o vinho realmente são transformados no próprio corpo e sangue de Jesus. É a visão luterana de uma presença física de Cristo. É a presença abençoadora. É a presença memorial. Muito se discute sobre a natureza da presença de Jesus na ceia. E creio que uma pregação como essa não vai resolver um problema de centenas de anos, mas eu espero de alguma forma colaborar para que você venha a entender um pouco mais da presença de Cristo, do entendimento do Senhor Jesus Cristo, da natureza da presença dele na ceia do Senhor. E o que seria essa ceia do Senhor? O assunto é muito complexo. Além do tema da presença de Cristo, nós temos o tema da aliança, o tema do reino, o tema litúrgico. Então, são muitos e inúmeros os temas que estão, digamos assim, cercando esse grande evento. É uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a ler sobre a ceia, seja nos evangelhos sinóticos, seja no relato paulino da ceia, o que fica muito claro para a gente é que trata-se de algo extremamente rico e exigente em termos de mente. Nossa mente é convidada a um esforço hercúleo mesmo. A gente vai ter que se esforçar muito, porque somos chamados a olhar para nós, somos chamados a olhar para a nossa relação com a comunidade, olhar para o que Cristo fez, olhar para a volta dele. A nossa mente é convidada a um esforço gigantesco, porque são muitos os desdobramentos e temas que se desdobram à luz daquele pão e daquele cálice. Eu não tenho como resolver tudo isso e tratar de todos esses temas aqui, seria uma ilusão completa se a gente falasse disso. Não temos como, em uma pregação, 2, 3, 4 pregações, esgotar todas as referências, tudo aquilo que essa ceia aponta.
e o produto dela em nossas vidas. É algo realmente gigantesco. São muitos os textos que tratam da ceia. Nós temos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e eles tratam da ceia do Senhor, os 3 evangelhos. Muito parecido o texto, Marcos muito próximo de Mateus e Lucas muito próximo de Paulo, ou o contrário, né? Então você tem esses 4 relatos. Nos primeiros relatos, que são dos evangelhos, você tem a instituição da ceia. Ou seja, quando foi que ela surgiu? Enquanto que em 1 Coríntios, que é o texto que nós vamos ler hoje, nós temos a prática da ceia na igreja já. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, a igreja foi instituída e você tem uma prática já na igreja. Enquanto que no sinótico você não tem a prática, você tem a instituição, o começo, como começou tudo isso. E é interessante porque esse evento, quando ele começa, quando ele, digamos assim, ele é instituído dentro de um outro evento. Então você tem uma refeição pascal, né? Cristo morreu na época da Páscoa, e você não vai compreender devidamente a morte de Cristo e nem a ceia do Senhor sem fazer algum nível de conexão com a Páscoa. Se você não entende o que é a Páscoa, os temas decorrentes da Páscoa, como a libertação, por exemplo, você não vai entender a morte de Cristo e não vai entender a própria ceia. Sabemos que quando Cristo, então, pede seus discípulos para preparar a Páscoa judaica, eles preparam a Páscoa e é durante a Páscoa que ele faz algumas coisas, faz declarações que não são comuns na refeição da Páscoa. Então, é dentro da Páscoa que ele institui a ceia do Senhor. Há uma relação muito próxima entre Páscoa, ou refeição pascal, e ceia do Senhor. Há uma relação, mas não há uma igualdade. Por que não é igual? Porque, primeiro, pela frequência. A igreja tinha uma frequência diferente. A Páscoa era uma vez por ano. A ceia é algo mais constante. As palavras que Cristo utilizou dentro da refeição pascal, que não eram parte da refeição pascal, como, por exemplo, isso é meu corpo que é dado por vós. Essa declaração não é da festa da Páscoa, não é da refeição pascal. Mas há uma relação. Se você não entender a Páscoa, você não vai entender devidamente, porque há uma conexão direta entre essa refeição que Cristo estabeleceu e trouxe ela, instituiu ela como um tipo de símbolo, né, para a sua obra na cruz. O que nós podemos falar sobre os sinóticos? Eu pedi para abrir em 1 Coríntios, pode deixar aberto em 1 Coríntios. Mas o que nós podemos aprender sobre o que os sinóticos dizem, Mateus, Marcos e Lucas, sobre essa refeição? Primeiro, ela é uma refeição temporária, porque ela é antecipatória. Quando você vai lendo os relatos dos evangelhos, ele vai dizer que eles vão fazer isso até que ele venha, o reino seja estabelecido. Então, a própria refeição, ela é temporária, porque ele está dizendo assim, é temporário porque antecipa alguma coisa. Então, a refeição da ceia, ela é uma refeição onde nós devemos, de alguma forma, ter um olhar no futuro. Porque ela é um desfrute presente, mas que ela prepara você para algo lá na frente. Ok? Creio que se eu conseguir lembrar na próxima ceia que nós realizarmos aqui na igreja, um ato interessante que nós poderíamos ter na hora de tomar o cálice do Senhor é levantar o cálice e dizer, até que Ele venha. Até que Ele venha. Né? Porque é um ato que lembra a gente que nós estamos desfrutando de algo agora, mas o nosso olhar está no futuro também. Trata-se então também de uma refeição ou de uma realidade que é uma vitória no meio da rejeição. A gente aprende isso também nos evangelhos sinóticos. Quando? Quando você tem um relato da traição de Judas dentro do relato da ceia do Senhor. Todos os evangelhos sinóticos conectam a traição com a ceia do Senhor. Só Lucas que coloca depois. Os outros evangelistas colocam antes. E Paulo nos lembra disso aqui, em 1 Coríntios. Na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi entregue, tomou o pão. E é interessante porque naquela ceia, os evangelhos sinóticos dizem que eles cantaram cânticos. E esses cânticos provavelmente são salmos 115 a 118. Ou 114, 118, não tenho certeza muito sobre isso. Mas entre esses cânticos, quando você começa a ler, você tem essa ideia da vitória no meio da rejeição.
Cristo foi vitorioso, mas essa refeição se deu em uma noite de traição, uma noite de rejeição. Terceira verdade que a gente aprende nos sinóticos é que trata-se de uma refeição simbólica. Jesus Cristo está diante dos seus discípulos, toma o pão e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Sinceramente, toda a ideia da presença de Cristo no próprio elemento, no sentido de que ele é transformado, ela não sobrevive a uma leitura natural da Escritura. A visão católica romana de que ali realmente é o corpo de Cristo não sobrevive a uma leitura básica, rápida, ou se quiser se aprofundar, você não vai encontrar isso. A presença de Cristo, junto com seus discípulos, tomar o pão na mão e dizer: isso é meu corpo, só pode significar uma única coisa: isso representa o meu corpo. Isso simboliza o meu corpo. O significado disso aqui é o meu corpo, mas isso não é o meu corpo literalmente. Você precisaria de uma leitura mais próxima de alguma identidade grega do que semítica, do que judaica. E nós devemos entender que essa refeição ela acontece dentro de um contexto judaico. Prova é que é uma refeição o quê? Pascal. Então, quando Cristo toma o pão na mão e diz: isso é meu corpo, para mim, a presença dele junto com os discípulos e a distinção dele com o próprio pão sinaliza para mim de maneira natural que ele está dizendo: isso representa o meu corpo. Não é literalmente o meu corpo, como a teologia católica apresenta, mas é algo simbólico. Fica muito claro, a refeição simbólica. Está ligado ao pacto, porque ele vai dizer que está conectado ao sangue da nova e eterna aliança. Está relacionado ao reino, no final sempre eles falam do reino. E também uma celebração. Ele diz: e tendo dado graças. Ele agradeceu, era algo para celebrar. É uma refeição. E toda refeição deve ser vista e tomada com atos de graça. Reconhecer que ali é a mão do Senhor. Graça pela refeição em si, mas não somente por isso, pelo que ela significa, pelo que ela simboliza. Era uma celebração que acontecia ali. Pensando em tudo nisso, vamos então para 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que nós queremos considerar hoje. Esse texto, ele, digamos assim, em termos de organização, ele é até relativamente fácil de dividi-lo, tá? De organizar ele. Porque o autor, Paulo, ele vai colocar algumas conjunções que vão nos ajudar. Então, eu entendo que a divisão seria versículo 17 até o 22. Aqui você tem um problema da igreja. Tá? No versículo 23 ao 26, você tem aqui uma declaração teológica de Paulo. No versículo 27 até o 32, você tem aqui uma solução e uma advertência à luz do que ele acabou de dizer nos versículos 23 a 26. E então a solução prática do versículo 33 e 34, pensando no que foi colocado no versículo 17 até o 22. Então, se fosse em termos visuais, eu colocaria o texto assim, ó. A, B, B, A. A seria 17 a 22, o problema. Esse problema colocado no versículo 17 a 22, ele é resolvido em conselhos práticos no versículo 33 e 34. E no meio disso você encontra Paulo dando uma aula, um lembrete também teológico sobre a ceia do Senhor. Vamos lá então para o nosso texto. Lembrando que esse texto, dentro do fluxo do pensamento aqui do autor, do apóstolo Paulo, ele vem desde o capítulo 8, tá? Falando da relação dos membros daquela igreja com o culto pagão. Lembra que aqueles irmãos, alguns entendiam somente porque não usavam o amor para tomar suas decisões, mas tomavam somente o entendimento. Paulo vai dizer que o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. A ideia de que nós não podemos somente escolher ações baseadas em conhecimento. Eu preciso ter uma postura amorosa para que esse conhecimento seja tratado de forma devida. E ele fala isso no capítulo 8, e o background, né, aquilo que está por trás de tudo isso é alguns irmãos indo para o templo pagão e participando da mesa dos demônios, dos falsos deuses. Okay? Então eles estão lá participando daquela mesa.
Quando Paulo então vai falar sobre isso no 8, 9 e 10, no 10 ele conecta esse assunto com a ceia. Ele vai dizer, vocês não podem tomar o cálice de Deus, o cálice do Senhor, e ao mesmo tempo estar na mesma mesa com os demônios. Ter uma refeição com outros deuses. E aí, a partir do capítulo 11, ele começa a falar das reuniões deles. Quando eles estavam reunidos, né, conectados um com o outro. E o que acontecia quando eles estavam lá? Bem, o que acontecia não era exatamente aquilo que deveria acontecer. Paulo vai dizer que vocês se reúnem como se fosse para tomar a ceia. Mas, na verdade, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, porque aquilo que está acontecendo no meio de vocês mostra que isso não pode ser a ceia do Senhor por razões óbvias. Porque Cristo não é o centro dessa refeição. Observe o versículo 17. Entretanto, nisto que eles vão dizer, não os elogio. Ele tinha acabado de falar um pouco também dessa questão de algumas coisas positivas, né? Ele vai dizer, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. E pelo contexto, nós sabemos que faz mal mesmo. Que Deus, inclusive, estava utilizando e agindo de maneira poderosa e julgando esse povo, trazendo doenças e mortes sobre eles. Tudo fruto da reunião com eles. Se você acha que um culto é um ambiente inofensivo, esse texto vai dizer exatamente o contrário. Culto pode ser um lugar extremamente perigoso. Ele vai dizer, eu não elogio vocês. Versículo 18, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso. Que divisões são essas? Quem já leu 1 Coríntios sabe que essa igreja é totalmente fragmentada em muitos assuntos. Tá? No capítulo 1, 2, 3 e 4, ali você tem uma divisão onde o foco basicamente é a questão da liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aquela coisa de preferir um em detrimento do outro. A igreja está dividida em relação a isso. Essa divisão aqui não é dessa natureza. Essa divisão não é de preferência. Essa divisão ela é vivenciada na reunião, entendeu? Então, no lugar da reunião, ficaria claro uma divisão. Essa é a ideia. Na hora que vocês estão reunidos, ou seja, um lugar onde deveria ser marcado por sinais de unidade, todo mundo aqui junto, no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, está todo mundo aqui em uma unidade. Não. Quando ele se reunia, ficava muito claro, não há união aqui. Não há união nessa igreja. E isso poderia ser visto de fora. Alguém que chegasse no ambiente poderia chegar e dizer assim, esse pessoal aqui não é muito chegado um no outro, não. Não há união aqui. E o texto do capítulo 10 nos lembra uma coisa, que tomamos o pão, e o pão é um só, Paulo vai dizer, e um só em referência ao corpo de Cristo. Nós aqui, quando comemos a ceia, geralmente passa alguém com uma vasilhazinha e você pega um pedaço de pão, ou então, hoje em dia, por causa da pandemia, é isolado, né? Cada um, mas nada mais longe da imagem original da ceia, que é um pão mesmo, literalmente, e eu pego um pedaço e passo para outra pessoa, e pego outro pedaço, a ideia de que é um pão só. Esse um pão simboliza um só corpo, que é a igreja, que é Cristo. Então, a própria ceia, ela tem como elemento fundamental e essencial apontar para a unidade do povo de Deus. E não é isso que Paulo encontrava, que o povo encontrava nessa igreja. E qual a natureza dessa divisão dentro da igreja? O versículo 19 é muito estranho, mas ele é um tipo de digressão, ele vai uma quebra aqui. E no versículo 20, ele já diz para a gente a natureza, e no 21, a natureza dessa divisão. E a natureza dessa divisão é social. Ficaria claro, ao adentrar essa reunião, quem era pobre e quem não era. A divisão social estava clara. A divisão de gênero estaria clara. Só que dentro da igreja de Jesus não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher. É uma unidade onde o centro é Jesus. Essas divisões sociais, essas estruturas sociais que são montadas baseada em dinheiro, baseada em status, baseada em interesse, isso não deveria
acontecer na igreja? A ceia do Senhor, naqueles dias e hoje, seria um dos elementos mais contraculturais que você poderia imaginar. Nada mais contra a cultura do que a ceia. Nada mais contra a cultura do que todas as mulheres da igreja serem incentivadas a usar véu. A patroa usando véu, a escrava usando véu, a mulher pobre usando véu, a mulher rica usando véu, dizendo que nós somos iguais aqui. Ao adentrar à reunião da igreja de Corinto, você encontraria toda aquela fragmentação que você encontra na sociedade. Não é assim que nós encontramos na sociedade, não é assim que a sociedade se relaciona, se divide. Não é isso? Bairros, é ou não é? Shopping, ambientes. Pessoas que dizem, esse ambiente aqui não é para mim, né? Esse aqui não é para mim. Então você encontra sempre, e sempre vai existir isso, uma sociedade estratificada por interesse, por questões históricas, mas dividida socialmente. O que Paulo vai dizer é que isso não pode acontecer na igreja de Jesus. E é isso que acontecia na hora da ceia. Vamos para o versículo 19, que é um versículo extremamente esquisito. Que diz assim, pois é necessário que haja divergências ou divisões entre vocês, para que sejam conhecidos e quais entre vocês sejam aprovados. Gente, complicado isso aqui. É muito esquisito Paulo falar contra a divisão, e logo no versículo 19 diz assim, é necessário que haja divisão. Então, por causa disso, alguns têm entendido que o que Paulo está dizendo aqui é irônico, é sarcasmo mesmo. Outros entendem o seguinte, não, isso é uma digressão, uma quebra de pensamento, onde ele antecipa o que ele vai dizer lá na frente, quando ele fala do julgamento, a ideia de que já há julgamento de Deus, o escatológico é antecipado na igreja. Eu sou mais por esse caminho, tá? Mas se você tirar o 19, pode observar que pela conjunção que vem no 20, pelas conexões de ideias, a frase, né, quando vocês se reúnem, está no 18. Em versículo 20, quando vocês se reúnem. Então é a ideia só aqui, entendeu? O 19 é uma quebra, seja por antecipar uma ideia que ele vai contar, ou seja porque ele está sendo irônico. Mas é uma quebra no fluxo do pensamento. E aí vem o 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Então o que é? Por que não é a ceia? E aí vem o versículo 21, que para mim aqui você vai encontrar o cerne do problema. Esse é o cerne do problema da igreja. O problema é que para descobrir qual o problema é difícil, porque Paulo usa as palavras que não são fáceis para a gente chegar ao entendimento mais exato, mas a gente pode se aproximar. Versículo 21. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. E aí no versículo 22 fica muito claro, porque ele faz perguntas retóricas, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham o quê? Quem é humilhado? Os que nada têm. Então é um problema social. Tá? É claramente uma questão social que está acontecendo aqui. Que não deveria acontecer dentro do povo de Deus. O que nos une, o que nos conecta é o nosso amor por Jesus. É muito esquisito, a gente estava até falando sobre isso pouco tempo com os irmãos, é muito esquisito ver que algumas igrejas, elas têm um ambiente, uma situação onde nem todos podem se achegar, ou só pessoas de alguma classe social podem entrar. Isso é completamente contrário à ideia da igreja. Se uma igreja prioriza uma raça, se uma igreja prioriza uma classe social, isso não é igreja. Assim como uma ceia do Senhor, onde isso fica muito claro, também não é ceia. Porque não expressa a natureza do corpo de Cristo. Então, a gente precisa ter um ambiente aqui na igreja, onde as pessoas podem entrar. Às vezes, esse prédio ele tem um efeito positivo. O ambiente que a gente tem, os lugares, né, o conforto, tudo mais. Mas ele, às vezes, pode ter um probleminha aí. Né? Alguém pode olhar assim, não, aquela igreja ali. Eu já ouvi isso.
Já ouvi várias vezes, não vou para aquela igreja não, o pessoal ali o pessoal tem dinheiro lá. Gente, né? É uma falta de compreensão, mas se a gente vivenciar o evangelho de maneira devida, isso não vai ser motivo para impedir alguém de se aproximar da comunidade da igreja. Olha o que ele vai dizer no versículo 20, voltando para ele. Qual é o problema aqui? Alguns vão enfatizar a expressão cada um, no versículo 21, porque cada um come a sua própria. Então vai dizer o seguinte, o problema aqui é individualismo. Esse é o problema. Outros vão enfatizar a palavra que é traduzida aqui como na NVI como sem esperar pelos outros, ou tomando a frente. Tá? Alguns vão dizer o seguinte, então, o problema aqui é que essas pessoas não respeitavam os outros e tinham a prioridade temporal na hora de comer. E para entender isso aqui, a gente precisaria entender um lugar que era muito... Porque assim, o nome do lugar é Triclinium. Eu tive que anotar aqui porque eu não tentei falar várias vezes e não consegui. Triclínio, o que é isso? Numa casa do mundo grego-romano, você tinha um ambiente chamado triclínio, que era um ambiente onde, nesse lugar, geralmente cabia 9 pessoas, pelos achados arqueológicos. Se você colocar triclínio na internet, colocar imagens, você vai ver vários ambientes onde as pessoas se alimentavam ali. Só que é um ambiente que geralmente cabia 9, 10 pessoas. E quem poderia entrar no triclínio? Homens de alta posição. Só. E geralmente na alimentação, a alimentação do triclínio era uma, e a alimentação em outro ambiente da casa era outra. Então, se você fosse para uma festa, um ambiente de alimentação numa casa grego-romana, quem estava no triclínio era a área VIP. Entendeu? Era a área VIP. Lá era a melhor comida, lá era a melhor bebida, e o restão lá ficava para a turma que ficava em outro ambiente. Um grande estudioso chamado Richard Reis entende que é essa realidade aqui que Paulo está descrevendo. Que tem gente que o alimento vai lá para o irmão, aí o alimento de outra qualidade vai para outra pessoa. Então, quem chegasse naquela casa, porque lembra que as reuniões dos primeiros cristãos eram em casas, quem chegasse naquela casa para se reunir, ficaria muito claro quem tem dinheiro e quem não tem. Uns comiam demais, outros de menos. Ficaria claro, ficaria evidente quem é quem, em termos de classe social. Para quem gosta de história, aqui na Igreja Católica Romana de Aquiraz, né, a igreja lá do centro, a igreja matriz, né, aquela igreja, ela tinha lugar para escravo, lugar para... se você entrasse naquela igreja, rapidamente você entenderia quem é pobre e quem não é, quem é escravo e quem não é. Você já saberia, logo entrando na igreja, que isso nunca aconteça entre nós. Que todo o nosso dinheiro, toda a nossa pompa, os nossos diplomas, tudo fique lá fora. Na hora que a gente entra aqui, entendendo que essa comunidade é uma comunidade que a conexão maior é Jesus. Uma outra possibilidade é que alguns enfatizam a expressão tomar a própria ceia, né? Então, é interessante isso, porque ele vai dizer o seguinte, quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, versículo 20. E a gente fica assim, o que ele quer dizer com ceia do Senhor? O do Senhor aqui é um qualificativo. Agora, em que sentido a ceia é do Senhor? É porque em honra ao Senhor, é porque Ele é o proprietário da ceia, é porque Ele é o centro da ceia. E aí você entende melhor o versículo 20 com o versículo 21. E a ideia seria assim, a ceia é do Senhor, a ceia não é do anfitrião e dos seus convidados prediletos, não. O que está acontecendo aí entre vocês é que Cristo está de lado. Ele não é o centro da ceia. Ele não é aquele que preside a ceia. Ele não é aquele que é honrado na ceia. São só a turminha especial aí, entendeu? A turma do, deixa eu olhar de novo. Alguém decorou aí? Triclínio. Uma palavra nova para o dicionário de vocês aí. Só a turma do triclínio. Só a turminha da mesa especial, das comidas melhores. Versículo 22, ele começa com as perguntas retóricas. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi?
Eu exagerei por isso? Com certeza não. Não tem como trazer uma palavra de elogio para vocês diante de um ato como esse. A gente precisa entender que atos, escolhas, estruturas mandam mensagens. Ok? Mandam mensagens. Uma ceia, uma estrutura numa igreja, onde pessoas de dinheiro são mais valorizadas, é esquisito. Isso acontece muito nas igrejas, infelizmente. Em muitas igrejas, se você tem dinheiro, você já sobe para... Qual é o nome desse negócio aqui? Que só chama tribuna, né? É tribuna que chama essa parada aqui? Palco, sei lá. Não é altar não, porque altar onde a pessoa morre, né? Mas geralmente o cara tem grana, ele já sobe lá. Ele é o presbítero, ele é o diácono. Aí se o cara é um artista, já dá o microfone pro cara. Já disse aqui uma vez na igreja, eu queria muito que tivesse um artista desse, bem famosão aqui na igreja, para eu deixar ele assim 1 ano, assim, sentado na cadeira. Entendeu? Fica sentado aí, brother, de molho. Não sabe nada de Deus, não. Você começou agora. Os primeiros passos, você pode saber de música, um monte de coisa. É por isso que nós temos muitos músicos evangélicos que são analfabetos bíblicos. E as músicas são péssimas em termos de teologia. Porque o cara mal se converteu, porque ele sabe tocar bem, porque ele canta bem, já dá o microfone para o cara para ele poder falar, ele não sabe de nada de Deus. Está aprendendo agora. A gente não pode imitar uma estrutura do mundo e trazer para a igreja. Eu participei de um encontro de casais, muitos anos atrás, Natanzinho ainda era pequeno. A gente foi para Juazeiro, um encontro de casais, e eu me lembro que nesse encontro de casais eram irmãos que preparavam esse encontro, e chamavam outros irmãos de outras igrejas, convidados e tudo mais. E aconteceu que um dos organizadores do evento, eu acho que ele era tipo um tenente da polícia. E um dos convidados era um soldado da polícia. E eu me lembro que eu estava bem pertinho deles e o tenente servindo, né? Aí o tenente olhou assim para o soldado e... uma bandeja assim, aí o soldado olhou para ele assim... Só aqui, né, senhor? Só aqui, ele é aqui não tem essa não, aqui nós somos todos juntos. Aqui eu lhe sirvo. E é assim que tem que ser. Aqui não tem patente, aqui não tem conta bancária. Não deve ser assim. E se em nossas reuniões isso ficar claro, não é reunião de Deus. Não é igreja, não é a ceia que está sendo tomada. Entendeu o ponto? E aí vem o versículo 23 ao versículo 26. E qual é o ponto aqui de Paulo nessa parte? Paulo apresenta a tradição para lembrar que o centro da ceia é Jesus. Gente, ele vai dizer, olha, o que eu recebi é o que eu entreguei para vocês. Essa palavra receber e entregar são palavras técnicas mesmo para herança religiosa. Quando alguém recebe um conhecimento e passa uma tradição para outro. Paulo está dizendo, eu recebi. Quando ele diz que recebeu aqui e recebeu do Senhor, não quer dizer que o Senhor foi digamos assim, direto com Paulo, mas que ele foi aquele que iniciou o processo de transmissão disso. Ele recebeu e agora está passando. O que Paulo recebeu? Qual foi a tradição que Paulo recebeu sobre a ceia do Senhor? Ele abre aqui 2 pontos e começa então a declarar a tradição que ele recebeu. E está muito próximo de Lucas. Se você comparar Paulo com os outros sinóticos, ele é próximo de Lucas e um pouco distante dos outros 2. O que ele diz? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, novamente aquele reforço que a gente encontra nos evangelhos, Paulo faz questão de lembrar, ou porque ele quer nos situar historicamente, ou porque ele quer lembrar que a vitória se deu no meio da resistência, mas é importante lembrar que aquela ceia foi instituída numa noite de traição. Tomou o pão, e tendo dado graças, ou seja, é celebração, é alegria, como toda boa refeição. Quem está triste não come bem, concorda? Quem está triste não come. Entendeu? Por isso que a pessoa quando é muito magra dá aquela impressão de quê? Tristeza mesmo, né? Não está bem, né? Também precisa para o outro lado não, viu galera? Quem também diz também que não está bem. Mas o ponto é, ele deu graças ao Senhor. Partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A gente já viu que a ceia é chamada de do Senhor. Por essa declaração, pelo capítulo 10,
onde Paulo faz um paralelo entre a mesa dos deuses falsos e a mesa do Senhor, o que eu entendo é que na ceia Jesus está presente, tá? Como o Senhor, aquele que preside a ceia. Você tem que ter essa consciência na hora que está tomando a ceia. O Senhor é aquele que preside a ceia. Ele é o centro da ceia. Mas é interessante também que no meio de tudo isso, toda essa discussão sobre qual a natureza da presença de Jesus na ceia, um ponto que não é questionado e um ponto que não pode ser menosprezado é que em meio de tudo isso há uma ordem só. Lembrem-se. Essa é a ordem. Na hora de tomar a ceia, a ordem é essa aqui, ó. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se. Lembrem-se do que eu fiz. Lembrem-se do que eu sou. E você pode achar que é só para lembrar? É só um recurso mnemônico para mim poder lembrar? Não, porque há muito o que lembrar. E há muita profundidade no que você lembra. Então, seja qual for a natureza da presença de Jesus, porque eu creio que Ele está presente, porque a ceia é dEle. O fato é que devemos estar com a mente ativa, cheia de referências, de conexões teológicas, de verdades eternas, enquanto tomamos o pão, lembrando do seu corpo moído, lembrando do seu sangue derramado, lembrando do significado, da conexão com a Páscoa, da conexão com o plano de Deus, com o reino de Deus, é muita coisa. Então não é só dizer assim, é só lembrar, você não está entendendo, porque ao lembrar, ao fazer isso em memória de Jesus, isso é muito grande, é muita coisa. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ou seja, o ponto é, você tem que lembrar de mim do que eu fiz. E Paulo está dizendo, irmãos, como é que vocês se reúnem desse jeito? Eu vou dizer para vocês o que eu recebi, vou entregar para vocês aqui a tradição que eu recebi. E na tradição que eu recebi, o foco não é o proprietário da casa, o anfitrião e os seus convidadinhos especiais da sala VIP, não. O foco é Jesus. A gente desaparece, entendeu, na história? A gente desaparece da história. Ele diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Então, na tradição paulina, o que aconteceu? Ele tomou o pão em algum momento da ceia da Páscoa, e aí ele comeu. Depois que ele comeu, ele tomou o cálice. Entendeu? Então, é no meio de uma refeição pascal que ele antes come o pão e depois toma o cálice. Nós sabemos que eram 4 cálices, que ele tomou 3 cálices, e a ideia é de que ele vai tomar o próximo conosco. Por isso que a gente tem que tomar o cálice, né, e dizer até que ele venha, porque o próximo vai ser com ele, no sentido mais próximo, não que ele não esteja presente na nossa próxima ceia, mas que a gente espera uma ceia mais intensa com ele, né, uma proximidade maior. Ok? Da mesma forma, depois tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Lembrem-se, é uma aliança nova, é um povo diferente. E para que esse povo fosse construído, foi derramado sangue. Isso que está acontecendo entre vocês não é a ceia. Isso é isso aqui, ó. Jesus no centro. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não fica claro essa ideia do anúncio. Alguns acreditam que o próprio ato da ceia, tomar o pão, tomar o cálice, esse ato simbólico, vou colocar entre aspas, teatral, já seria um tipo de anúncio. As pessoas olhavam assim, já entenderiam. Outros entendem, eu sou mais por esse outro caminho, de que não é só o ato em si de comer o pão, tomar o cálice, é porque nesses atos nós falamos sobre a morte de Jesus e anunciamos enquanto tomamos o cálice, entendeu? Então pode ser essa ideia também de que enquanto você faz, você fala sobre a morte de Jesus. Uns vão advogar que essa palavra anunciar é uma palavra que está muito conectada ao anunciar o evangelho a pessoas de fora,
Há incrédulos, por isso que alguns defendem que a ceia tem que ser realizada num culto aberto. Que descrentes possam estar presentes e possam ver, e testemunhar como é que as coisas funcionam dentro da igreja. E isso seria impactante, mesmo. Imagina que você é um cidadão de Corinto, e você sabe que tem um fulano de tal lá que é rico, e o fulano de tal lá que é pobre, uma mulher lá que é pobre e senhora de outra. Você chega nessa comunidade e está todo mundo sentado no mesmo lugar, comendo do mesmo comer. Entendeu? Isso não seria uma mensagem? Isso não diria muita coisa. A mensagem seria extremamente forte. Pode ser, mas não há garantia de que essa palavra anunciar sempre tem como objetivo ou foco os de fora. Mas fica essa possibilidade em aberto aqui. E aí chegamos numa outra parte. Versículo 27 até o 32. Aqui o que ele faz? Ele acabou de dar uma aula sobre o que é ser do Senhor. Então, a partir disso, ele vai então dar conselhos e advertências. Então ele vai dizer, versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso é sério. Seríssimo aqui. Todo aquele que comer do pão de maneira indigna, o que é isso? Muitas pessoas, e é assim, um número absurdo de pessoas entendem o seguinte: o que é tomar a ceia de maneira indigna? Porque eu estou indigno, porque eu vivi uma semana muito ruim, passei um dia muito mal, briguei com a mulher, entendeu? Na hora que vem para a ceia, eu dei um tapa na cabeça do meu filho aqui por trás, ele estava aqui atrás no banco, dando trabalho, eu dei uns 4 tapas nele assim, aquele movimento que os pais conhecem, tem um domínio do braço, né? Para bater assim no menino, vocês têm esse domínio aí do braço para dar uns, né? Aí você se descontrolou e a mulher disse assim, não era para fazer isso não. Ah, esse menino. Aí você vai e entra na igreja. Não dá para me tomar ceia. Estou indigno. Não é tanto quem é você, a indignidade, mas como você se aproxima da ceia. O que Paulo está dizendo é que essa aproximação e esse formato de ceia não é a própria ceia. Por isso que é uma ceia indigna, porque não é a ceia. Por isso que, se na sua igreja o que acontece é a ceia, a forma de se aproximar, como a coisa é feita, então você tem que fazer o quê? Examinar a si mesmo, discernir o corpo e tomar o pão, e tomar o cálice. Essa história de alguns crentes diz assim, hoje eu me sinto indigno. Aí não toma a ceia, né? Porque acha que não tem a dignidade, a honra para poder tomar a ceia. O problema é quando o cara toma a ceia. Minha preocupação é quando o cara diz assim, hoje dá. Hoje eu estou bem. Aí pronto, lascou. Tá? Agora que você mostrou que você não tem condições de tomar a ceia. Porque tem que examinar a si mesmo, ver como você está, entendeu? Então essa é a ideia de indignidade aqui. E aí a solução, qual é o remédio então? Ele vai dizer que eu tenho que examinar a si mesmo e comer o pão. Então, a sequência é eu examino a minha situação e então eu como e bebo o cálice. Eu examino a mim mesmo. Puxa, deu zigue aqui, não dá certo não. Não vou tomar. Não é essa a sequência. É examinar e tomar. E aí ele vai dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e aqui é interessante porque ele está meio que explicando examinar. E esse examinar, então, começa a ficar mais claro que não é uma experiência individual. Não é um autoexame ao ponto de eu ficar isolado e olhar somente para dentro de mim mesmo. Porque eu tenho que discernir o corpo. Aqui na NVI, eles colocaram a expressão corpo do Senhor. Mas essa palavra não existe na língua original, não existe essa expressão do Senhor. Se tivesse o do Senhor, realmente a gente poderia pensar que esse corpo aqui é o próprio pão, certo? Mas como não tem, pelo contexto, eu creio que a ideia é que você tem que discernir qual a sua relação com o corpo, com a igreja. Essa é a ideia. Então, esse exame que eu faço é um exame em que eu não olho só para mim, mas eu olho a minha relação com a igreja, com a comunidade. É isso que tem que acontecer. Por isso que a ceia não é um evento seu, particular. O cara está em casa, deixa eu tomar ceia hoje. Estou meio assim mal, vou tomar ceia.
Aí pega o cálice, toma o pão, lê o texto só para ele e toma para ele mesmo. Não existe isso. É um evento onde todos estão envolvidos, de maneira tal que quem entra, quando a ceia é realizada, entende: rapaz, aí é interessante, viu? A mulher aí está no mesmo canto dos homens. Interessante isso aí. Tem um cara ali que eu conheço que ele é pobre, está do lado do rico. Muito bom isso aqui. Um negócio meio diferentão aqui. Nada mais contracultural. Sabe o que é contracultural hoje? Isso que está acontecendo aqui, ó. Você sair da sua casa, ir para o mesmo ambiente de outra pessoa, cantar uma música que você não escolheu, não está na sua playlist. Entendeu? Você não escolheu, não é a música daqui. Quem escolheu foi o Arthur e a turma do louvor. Você não escolheu. E o massa é isso, né? Você não escolheu. Mas você está num ambiente que você não escolheu a música. Você não escolheu nada aqui. E veio da sua casa, podia estar em casa, online. No conforto e do isolamento. Nada mais contracultural do que pessoas de classes diferentes, gêneros diferentes ou sexos diferentes, estarem no mesmo ambiente, cantando a mesma música em uníssono, todo mundo cantando junto, todo mundo emocionado, olhando um para o outro, se empolgando um com o outro. Nada mais contracultural do que isso. Nada mais contracultural de você fazer parte de um grupo que não tem muita... As conexões não são como as dos grupos de WhatsApp. Ou dos seus grupos, ou seus preferidos do Instagram. Porque aqui tem gente de idade diferente. Nada mais contracultural do que um jovem aqui abraçar uma irmã idosa e cuidar dela. Nada mais contracultural do que um jovem se aproximar de um adulto na igreja e ser amigo dele. Nada mais contracultural do que alguém que tem uma casa bacana, chamar um irmão que não tem condições e vivenciar e compartilhar da mesma mesa. Isso é o reino de Deus. Então ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. O que Paulo está dizendo é que está acontecendo com vocês é que a coisa não está legal para vocês. Vocês acham que vocês vão fazer tudo isso e não vai haver mão pesada de Deus? Vocês estão brincando com a ceia do Senhor? Vocês acham que podem fazer isso sem ter resultado? Sem sofrer algum tipo de dano? Ele diz, versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram. Por quê? Por causa disso. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui é um aspecto interessante da ceia. A ceia tem um elemento disciplinador. Porque eu examino a mim mesmo, eu analiso a minha relação com a comunidade, com a igreja. Acaba que nesse processo, onde eu passo por esse autoexame e eu me relaciono, no meu exame eu observo a minha relação com a comunidade, isso é um tipo de preservação de algum tipo de juízo antecipado de Deus. E aí, a última parte, onde você tem uma declaração bem prática sobre o que ele disse nos versículos 17 a 22. Lembra? Que é aquela ideia lá, aquele quadro social esquisitão. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, aí vem uma palavra aqui que a tradução não é fácil, que é esperem uns pelos outros. Eu acho melhor a ideia de recebam uns aos outros. A ideia de Paulo é, diante daquele quadro que ele pintou no versículo 17 e 22, a solução para esse quadro não é só esperar no sentido de não antecipar somente, mas a ideia de ser hospitaleiro, receber as pessoas bem, porque é isso que não estava claro na reunião deles. Não estava claro. Ficava evidente a separação de classes, né? É muito estranho que muitas vezes esses padrões sociais se achegam na igreja com tanta força.
E aí tem os pastores superstar, né? Os tops que ninguém pode falar com o cara. Entendeu? O cara é top. Não é assim que fala comigo, não. Porque cria-se essa estrutura. Por isso que eu brinco às vezes, mas é sério. Eu não gosto daquelas estruturas de um monte de gente sentada aqui atrás. Primeiro que eu acho feio. Primeiro é questão estética, né? Segundo, é esquisito para quem prega, pragmaticamente falando, né? Você ficar pregando, tem um cara atrás de você. Estranho. Mas o pior é que muitas vezes isso manda uma mensagem. Nós somos de uma classe diferenciada. Nós temos sabres de luz. Entendeu? Não é boa isso. Eu brinco assim, eu sei que tem algumas igrejas que fazem isso, que tem outras explicações, mas as implicações desse comportamento não são boas para a estrutura. Quem entra, imagina um visitante entrando, né? Ele entrou na igreja, pã! Aí tem um cara de paletó pregando e tem uma galera atrás dele, todo mundo bem vestido, tal. O pessoal está lá em cima, o outro está aqui embaixo. É ou não é? Estranho. Bem estranho. São cópias que nós tiramos de outros ambientes e infelizmente copiamos e de alguma forma isso mancha a mensagem que nós trazemos. Se alguém, aí ele vai dizer, esperem um pelos outros, ou então recebam uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei instruções. Vamos fazer algumas aplicações para a gente hoje aqui. A primeira aplicação é, se o que acontece na sua igreja, ou na nossa igreja, é realmente a ceia do Senhor, o que você precisa fazer durante a ceia é examinar a si mesmo e entender sua relação com o corpo e tomar a ceia. Você precisa entender qual a sua relação com esse corpo. Qual a sua relação com esse corpo? Eu sou somente uma pessoa que recebe, não sirvo, só recebo. Entendeu? Que tipo de pessoa eu sou na comunidade? Qual a minha relação com essa igreja? Qual a minha relação com esse povo? Eu sou um visitante? Um membro / visitante? Eu sou um polidor de banco? Qual é a minha relação com a comunidade? Como eu me relaciono com esse povo? Afinal de contas, a ideia de que nós estamos na ceia, na mesma mesa. Qual é a minha relação com essas pessoas? No processo de tomar a ceia, não olhe só para você. Olhe para você e a sua relação com a igreja. Olhe para você e sua relação com o corpo. Ok? É importante você entender isso. Infelizmente, eu creio que um dos dois grandes problemas do nosso atual momento histórico para a ceia são o individualismo e o culto ao conforto, o que alguns chamam de qualidade de vida. Quando alguém diz assim, eu estou procurando qualidade de vida, está dizendo o seguinte, eu quero uma vida sem sacrifício. É isso que está sendo dito. Entendeu? Eu quero uma vida onde eu possa ganhar bem e ter um conforto. Só isso. Então você tem uma realidade social, cultural, onde a ênfase está no indivíduo e no bem-estar do indivíduo, no conforto dele. E isso vai de encontro à vida em comunidade. Porque eu não posso somente fazer essa leitura. Eu tenho que saber como eu me relaciono com a comunidade. Olha, se você é aquele que entra na igreja e sai e não tem nenhum tipo de relação, é hora de você avaliar a sua relação com a igreja. É uma relação extremamente formal, não é uma relação familiar. Aquela pessoa que é, né, o famoso ninja, o crente ninja, né? Termina aqui a pregação, começou o último louvor, o cara já jogou aquela bola ninja, sabe como é que é? Aquela fumaça, e o cara já está no carro, velho. Entendeu? Então, é essa a sua relação?
É isso. A gente precisa, na hora da ceia, lembrar disso. Qual a minha relação com essas pessoas aqui? São pessoas. Eu conheço as pessoas. Eu me relaciono com essas pessoas. Eu visito essas pessoas. Eu convivo com elas. Eu troco alguma coisa com elas em termos de sentimentos, afeições, alegrias. Eu me alegro com elas. Eu choro com elas. Entendeu? Segundo, a ceia é uma refeição da igreja, não particular. A gente chegou a fazer em alguns momentos, nós tínhamos um irmão aqui, ele era meu tio bisavô. Também cadê o Gilberto? Está aqui? Está no Guardiões. Né? Que era avô, bisavô, não lembro agora. Avô do Gilberto. Que era irmão Monteiro. E o irmão Monteiro morreu com 103 anos. Né? E a gente, às vezes, levava ceia para ele lá na casa dele, a gente fazia uma reunião lá com o grupo. Mas isso era feito porque a gente entendia que ele queria ter esse momento e tudo mais. Às vezes eu chegava lá, ele nem me conhecia, ele me confundia muito com o Ivan, com o irmão Ivan. Eu chegava, irmão Monteiro, isso é o Ivan. Ele já estava ceguinho, né? É o irmão Ivan. Eu disse, não é o irmão Ivan não, mas vai dar certo aqui. Então, isso é algo assim meio esporádico, mas não é a regra. Não é o ideal. O mundo ideal é a comunidade reunida. Certo? O corpo de Cristo reunido. Terceira aplicação. A Bíblia não entra em detalhes sobre a natureza da presença do Senhor nessa refeição. Contudo, eu creio pela expressão ceia do Senhor e pelo capítulo 10, onde você encontra várias expressões, como por exemplo, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Parece que esse paralelo que Paulo faz, eu não posso esticar muito aqui, mas ele pode estar pressupondo que fazer parte da mesa do Senhor quer dizer que ele é o centro daquela mesa, que ele preside aquela mesa e que ele está nela. Eu não vou entrar em detalhes como assim Cristo está presente, mas eu creio que como a ceia é dele, ele preside esse momento. Não é uma refeição memorial de um herói morto. Vamos lembrar daquele que foi nosso herói e morreu, porque ele está vivo. E outro background nosso da refeição não é helênico, é judaico. Então, ele está presente na ceia. De uma maneira diferente. Quarta aplicação. O texto nos diz que devemos lembrar, relembrar ou fazer isso em memória. Essa é a única ordem que nós encontramos para nós em relação à ceia. E nós sabemos que lembrar vai além de uma questão de trazer algo à mente. Muito além. Por quê? Quando você vê, por exemplo, Deus lembrando, e Deus se lembrou de fulano, o que acontece logo depois? Uma ação divina. Tá? Então, o lembrar bíblico não é somente você trazer algo à mente, mas quando você traz à mente, isso vai resultar em uma ação. Ok? Deus não está dizendo, lembre-se. Agora a pergunta é por que somos chamados a lembrar da morte de Jesus? O fato é que como igreja nós podemos nos perder em muitas coisas boas. Sabe, eu acho que um dos grandes desafios de uma igreja é se manter igreja. Porque vai vir muita ideia interessante. Pastor, já pensou em fazer isso na igreja? Já pensou em fazer aquilo na igreja? Pastor, eu estou com um projeto ideal para a igreja. Aí começam várias ideias. E podemos, no meio de tudo isso, se perder em coisas boas. E esquecer do que é mais importante. Dele. A mensagem que controla, que anima, que é o centro das nossas vidas. Podemos nos perder, irmãos, em muitas coisas. Porque por isso que Deus está dizendo, lembre-se. Há muito que lembrar, irmãos. Muito que lembrar. Há muito que trazer à mente.
significado da morte de Jesus, quem é Ele, a sua morte, a purificação dos pecados, a sua entronização, a conexão com a ressurreição, a libertação, o tema da aliança, a relação pactual que temos com Ele, a natureza do povo conectado com Ele. Há muito o que se pensar. A nossa mente na hora da ceia, ela é completamente esticada. Há pouco tempo eu estava falando com o Marcelo sobre a questão de não ter louvor na hora que a gente serve os elementos, né? E aqui na igreja, na hora que a gente serve os elementos, não tem cântico. Às vezes a gente tinha aquele, em memória de mim, coma desse pão, né? Então a gente não coloca música. E isso é pensado. É para que você possa, naquele momento, estar focado. E é um silêncio que pode até doer na alma, né? Mas é importante que naquela hora a sua mente está sendo chamada a uma atitude mental ativa e intensa, onde ela se move lá para trás, há 2000 anos atrás, para uma cruz do Calvário, e ela te leva lá para a Páscoa judaica, que te leva outra vez para o projeto divino lá em Gênesis. A tua mente é esticada. Ela também olha para você e para a sua relação com a igreja, mas você faz isso na expectativa do futuro. Você olha para trás, você olha para o momento e você olha para o futuro. A nossa mente e toda a simbologia da ceia, a nossa mente vai esticando. Por último, somos chamados a uma atividade mental, como eu acabei de colocar, intensa, onde a nossa relação com o tempo se estabelece. E é uma relação sadia com o tempo. Eu comecei a escrever um conto sobre isso, não terminei ainda, porque eu começo várias coisas e não termino. Mas um desses contos é sobre o tempo. E eu começo ele dizendo assim: eis a criatura mais poderosa, talvez uma das mais cruéis que Deus criou. Que pode ser servo nosso, mas que quando nós não entendemos a nossa posição no mundo, ela passa a ser um tipo de carrasco. Sabe qual é a palavra mais dolorosa que meu filho de 3 anos escuta lá em casa e que ele chora desesperadamente? Espere. Choro total. Pai, eu vou para tal lugar. Pai, eu vou para a casa da vó Chi, que ele chamava a dona Francisca de vó Chi. Eu vou para casa. Vai, filho, hoje à noite. Ele sai de manhã. Mas se você vai à noite, filho. Pai, eu vou para casa. Espera, Caleb. Choro. Naquele momento, o tempo para ele é um carrasco. Eu me lembro quando eu tinha assim, uns 8 anos, eu queria ter 15 anos, cara. Veja a hora de ter 15 anos. As minhas ideias eram as piores possíveis. Eu queria ter 15 anos para poder beber, ficar embriagado. Esses planos, né, honrosos, maravilhosos que nós temos. Eu estava indo ontem pegar o Natan lá na casa do Clebão lá, e quando eu estava descendo tinha uma galera assim, ó. Isso aí, assim, todo mundo planejando a paz mundial, pensando no bem da humanidade, né? E eu estava nessa, eu queria muito ter 15 anos. O tempo para mim era um carrasco. Mas quando você entende o que a ceia faz, onde nós olhamos para o passado, e seja qual for o seu passado, ele está sempre sendo lido à luz da cruz. Quando você faz isso na expectativa certa, há uma sintonia, uma sincronia entre passado, presente e futuro, onde o tempo agora não é mais carrasco. Nós temos uma relação pacífica com ele. Entendeu? Onde ele não nos machuca mais, porque sabemos que estamos em um processo, numa caminhada. Nós tomamos o cálice. Vou tentar lembrar isso na próxima ceia. Até que ele venha. Até que ele venha. A gente já desfruta, a gente dá graça. A gente agradece. E tendo dado graças, a gente agradece pelo momento. A gente agradece pelo ato. A gente agradece pela cruz. A gente está feliz. Mas sabe para onde está indo. Então, a nossa relação com o tempo passa a ser uma relação
positiva. Tem muita gente que usa errado Eclesiastes 3. O texto coringa. Há tempo para tudo debaixo do sol. Aniversário, Eclesiastes 3. Funeral, Eclesiastes 3. Qualquer coisa. Deus diz, há tempo para tudo debaixo do sol, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são minhas ovelhas aí, né? Olha, aquele texto, quando o autor está falando, aliás, não é o autor de Eclesiastes que está falando, ele está citando uma outra pessoa. E essa outra pessoa, quando fala isso, ela não fala em gratidão, ela fala com resignação. A ideia é assim, tem tempo para plantar, tem tempo para colher. É uma pessoa que entende que está tudo determinado e isso incomoda ela. Nós não deveríamos. Na hora que tomamos a ceia, há uma sincronia temporal onde o tempo não é carrasco. Onde o tempo é amigo. Onde o tempo não nos machuca. Ele só nos lembra que estamos no processo. E há muita coisa para andar ainda, há muito o que fazer, até que Ele venha. Até que Ele venha. Somos chamados a uma atividade mental, onde a nossa relação com o tempo se estabelece de maneira saudável. Olhamos para o passado, esperando a volta dele, e vendo nossa relação com a comunidade. A nossa mente expandida ao máximo na ceia do Senhor. O que eu espero é que a sua relação com o passado, a sua relação com o presente e com o futuro seja estabelecida, ou, vamos colocar assim, a ceia do Senhor, ele é aquele lugar onde essas coisas se encaixam perfeitamente. Onde o tempo torna-se nosso amigo. Onde você sabe lidar com esses 3 momentos da sua vida. Que na próxima ceia tenhamos um espírito festivo de que estamos comendo juntos. Que na próxima ceia entendamos que fazemos parte de uma comunidade. Que aquele pão foi quebrado e é um pão só. E que as diferenças que nós temos de sexo, de classe social, de condição econômica, isso não pode, de forma alguma, estar expressa de alguma forma naquilo que estamos fazendo. Seja no lugar onde sentamos, qualquer outra coisa. Que as pessoas possam entrar nessa igreja ao ver a ceia, entender que todos nós fazemos parte de uma só comunidade. Mas que comemos alegres pelo que aconteceu, esperando pelo que vai acontecer. Então, na próxima ceia, vamos levantar o cálice e dizer, até que Ele venha. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua igreja. Obrigado por Tua palavra. Nos coloca no nosso lugar. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado pela ceia, por essa refeição sagrada, onde o Senhor preside. Estamos alegres e esperançosos. Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado, Jesus, por ter morrido, entregado o Teu corpo em nosso benefício. Obrigado, Santo Espírito, por nos iluminar, por derramar Teus dons sobre nós, para vivermos a igreja. Obrigado, Senhor, por nos ligar à Tua relação trinitária. Pois enquanto falamos, o Teu Espírito fala em nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos refletindo sobre as ordenanças. E a verdade da Tua presença. A importância de lembrar
do discernir e do esperar sejam presentes, com presenças fortes, enquanto tomarmos a ceia do Senhor. Porque a ceia é do Senhor, para a tua honra. É do Senhor, propriedade tua. É do Senhor, porque o Senhor é o honrado nessa refeição e preside essa refeição. Em nome de Jesus. Amém.